Sabe aquela sensação de que o dinheiro vale cada vez menos? Que o sorvete que na infância dos nossos avós era comprado com algumas moedinhas, hoje parece um artigo de luxo? Pois é, os preços parecem estar numa escalada sem fim, quase como se fosse uma lei da natureza. Mas por que isso acontece? Qual é a força por trás desse aumento constante? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para desvendar o que realmente causa esse fenômeno que mexe com a vida de todo mundo. E olha, a resposta pode ser bem diferente do que a gente imagina. Para começar essa nossa investigação, vamos voltar no tempo. E nosso ponto de partida é bem simples, bem delicioso. Uma sorveteria antiga. É um exemplo perfeito para a gente ter uma noção do tamanho do mistério que estamos prestes a resolver. É isso mesmo que está na tela. Não tem erro de digitação. 3 centavos de dólar. E se a fome fosse um pouco maior, uma casquinha grande custava 5 centavos. Tenta imaginar isso hoje. Parece até piada, né? Essa diferença brutal de preço, no espaço de uma vida, nos joga direto na pergunta central de toda essa história. E aqui está o X da questão. É uma pergunta que ecoa em todas as economias do mundo e afeta o bolso de cada um de nós. Não é uma impressão, é um fato. Mas por quê? A gente vai desvendar esse mistério peça por peça. O nome técnico que a gente dá para esse aumento contínuo é inflação. E os números são impressionantes. 4% ao ano pode não parecer uma coisa absurda, mas o segredo está no efeito acumulado. Ao longo do tempo, isso fez com que os preços se multiplicassem por 16. Agora dá para entender por que aquele sorvete de 3 centavos ficou só na memória, né? Ok, para a gente achar o verdadeiro culpado por trás do aumento dos preços, a gente precisa seguir a primeira grande pista. E essa pista exige uma mudança de perspectiva, uma nova forma de enxergar o que o dinheiro realmente significa. A nossa intuição grita que a inflação acontece porque as coisas ficam mais caras, certo? O sorvete, o aluguel, o carro, tudo fica mais valioso. Mas, e se eu te disser que essa é só uma parte da verdade? E, pior, é a parte que nos desvia do caminho certo. E aqui está a grande virada da nossa investigação. O ponto fundamental. A inflação não é, na sua essência, sobre o valor dos bens subindo. É sobre o valor do nosso meio de troca, o dinheiro, que está diminuindo. É o real, o dólar, o peso, é ele que está perdendo poder a cada dia que passa. A matemática por trás disso é até bem simples, como a gente vê aqui. Vamos imaginar que P é o preço de uma cesta de compras no supermercado. Se essa cesta custa, digamos, R$100, então R$1 compra 1/100º dessa cesta. Agora, se o preço da mesma cesta sobe para R$200, aquele mesmo R$1 agora só consegue comprar meio centésimo. Ou seja, o preço dobrou e o valor do nosso dinheiro caiu pela metade. É uma relação de gangorra, quando um sobe, o outro desce. Simples e poderoso. Certo, então a gente já entendeu que o valor do dinheiro está caindo. A próxima pergunta é óbvia. O que provoca essa queda? A resposta, como em quase tudo na economia, está na famosa lei da oferta e da demanda. Pois é, o dinheiro não é tão diferente assim de uma fruta na feira ou de um carro na concessionária. O valor dele também depende de quanto tem disponível, a oferta, e do quanto as pessoas precisam dele, a demanda. A oferta de dinheiro, quem controla é o Banco Central. Já a demanda depende de um monte de coisas, mas principalmente do nível de preços da economia. Esse gráfico mostra como a coisa funciona em um estado de equilíbrio. Essa linha vertical é a quantidade de dinheiro que o Banco Central decidiu colocar na economia. Ela é fixa. Já a outra linha, que desce, é a demanda por dinheiro. A lógica é, quanto mais baixo o valor do dinheiro, ou seja, quanto mais altos os preços, mais dinheiro a gente precisa para comprar as mesmas coisas. Onde as duas linhas se cruzam, no ponto A, é o nosso ponto de equilíbrio. Agora, olha o que acontece quando o Banco Central resolve, por exemplo, imprimir mais dinheiro e injetar na economia. A linha da oferta de moeda se desloca para a direita. De repente, tem mais dinheiro circulando. E o que acontece com o nosso equilíbrio? Ele muda, vai para o ponto B. E qual é o resultado disso? O valor de cada real cai e, para compensar, o nível geral de preço sobe. É a clássica história de ter mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de produto. E essa ideia toda tem um nome: teoria quantitativa da moeda. Não é uma ideia nova, não. Filósofos como David Hume já falavam sobre isso séculos atrás, e economistas como Milton Friedman a modernizaram. A essência dela é bem direta. A quantidade de dinheiro que circula por aí é o que determina o valor desse dinheiro. E se a quantidade de dinheiro cresce muito rápido, a inflação vem junto. Ok, teoria é uma coisa, mas e as provas? Onde a gente pode ver essa ideia funcionando na prática?
Para encontrar a evidência definitiva, vamos olhar para os casos mais extremos, mais caóticos da história econômica, onde a inflação simplesmente explodiu. Estamos falando de hiperinflação. É uma situação tão absurda que os preços podem subir mais de 50% em um único mês. Imagina seu aluguel mais do que dobrando em menos de 2 meses. É um verdadeiro colapso da moeda. Mas, para nossa investigação, é como um laboratório perfeito para testar a teoria quantitativa da moeda. E aqui está a prova do crime, a arma do crime, tudo. Olhem só para esses gráficos. É de cair o queixo. Em todos esses casos históricos de hiperinflação, a gente vê 2 linhas. Uma é a quantidade de dinheiro, a outra é o nível de preços. E o que elas fazem? Elas se movem juntas, quase como se fosse uma cópia da outra. Sobem de forma explosiva, lado a lado. E no momento em que os governos pararam de imprimir dinheiro, a inflação também parou. A correlação é simplesmente inegável. Foi essa evidência esmagadora que levou o economista Milton Friedman a cravar essa frase, que se tornou um mantra. Basicamente, o que ele disse é que se a gente quer entender a inflação, principalmente aquela inflação persistente e alta, o primeiro e mais importante lugar para se olhar é para a oferta de moeda. Mas espera aí, se as consequências são tão terríveis, por que um governo faria isso? A resposta quase sempre é desespero. Imagine um governo que precisa gastar muito, numa guerra, por exemplo, mas não consegue mais arrecadar impostos ou pegar dinheiro emprestado. Qual a saída? Ligar as impressoras. É uma forma de pagar as contas, mas que na prática funciona como um imposto escondido, o imposto inflacionário, que penaliza todo mundo que guarda aquela moeda. Agora que a gente já entendeu a causa, vamos para as consequências. Todo mundo concorda que inflação é ruim, mas por que exatamente? A resposta pode ser bem diferente do que a maioria de nós pensa. Essa é a crença número 1, não é mesmo? A gente sente no bolso. Meu salário não compra mais o que comprava antes. Então a conclusão lógica seria que a inflação nos empobrece. Mas acredite, os economistas chamam essa ideia de a falácia da inflação. O erro nesse raciocínio é que a gente esquece de um detalhe. A inflação de preços e a inflação de rendas costumam andar juntas. Se o preço do pão sobe, o salário do padeiro e o lucro da padaria também tendem a subir com o tempo. No fim das contas, no longo prazo, o poder de compra real das pessoas não é necessariamente afetado pela inflação. Então, se o problema não é esse, quais são os custos de verdade? O primeiro custo real tem um nome bem curioso: custo de sola de sapato. Pensa assim, a inflação é como um imposto sobre o dinheiro parado na sua carteira. Para fugir desse imposto, o que as pessoas fazem? Tentam manter o mínimo de dinheiro vivo e deixam o resto no banco, rendendo juros. O resultado prático disso é ter que ir mais vezes ao banco ou ao caixa eletrônico. O custo não é o sapato que se gasta, claro, mas sim o tempo, a energia e a conveniência que a gente perde nesse processo. Em situações extremas, esse custo deixa de ser só um inconveniente e vira um pesadelo. Olha só a história do Edgar Miranda, na Bolívia. Ele recebia o salário dele e tinha que sair correndo, literalmente correndo, para gastar tudo em menos de 24 horas, porque no dia seguinte o dinheiro já teria perdido 1/3 do seu valor. Imagina viver assim. Isso é o custo de sola de sapato levado à sua consequência mais devastadora. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se o dano mais óbvio da inflação é, na verdade, uma falácia, por que ela é tão temida a ponto de um presidente a chamar de inimigo público número 1? A resposta é que os custos reais da inflação, como o custo de sola de sapato, são mais sutis, mas eles distorcem nossas decisões, nos fazem perder tempo e corroem a confiança na economia. Desvendar esse mistério nos mostra que, em economia, as aparências enganam e os verdadeiros problemas muitas vezes não são os que estão na superfície.